Que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. Homens de Deus, em tempos passados, foram famosos por sua fé. Pela fé, ao cremos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas, foram feitos mediante uma ordem de Deus e que foram feitos do nada. Foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. E, embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Também Enoque confiou em Deus e foi por isso que Deus o levou para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Noé foi outro que confiou em Deus quando ouviu o aviso de Deus acerca do futuro. Noé creu nele, muito embora não houvesse então nenhum sinal de dilúvio e sem perda de tempo, construiu a arca e salvou a família. A crença de Noé em Deus estava em contraste direto com o pecado e a incredulidade do resto do mundo, que se recusava a obedecer. E por causa da sua fé, ele tornou-se um daqueles que Deus aceitou. Abraão confiou em Deus, e quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para longe, a outra terra que ele prometera dar-lhe, Abraão obedeceu e foi embora, sem ao menos saber para onde ia. E mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas como um simples hóspede, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fez a promessa. Abraão fez isso porque estava esperando confiadamente que Deus o levasse àquela forte cidade celestial cujo arquiteto e construtor é Deus. Sara teve fé e por causa disso pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida faria o que disse. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter um filho que fosse. Uma nação com tantos milhões de pessoas que, assim como as estrelas do céu e a areia da praia dos mares, não há meio de poder contá-los. Esses homens de fé que eu mencionei morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas forasteiros de visita aqui embaixo. Muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria no céu. Enquanto Deus o estava experimentando, Abraão ainda confiou em Deus e em suas promessas, e portanto ofereceu seu filho Isaque, e estava pronto para matá-lo no altar do sacrifício. Sim, matar o próprio Isaque, por meio de quem Deus havia prometido dar a Abraão uma nação inteira de descendentes. Ele creu que se Isaque morresse, Deus o traria de volta à vida, e foi isso que quase sucedeu, pois, do que tocava a Abraão, Isaque foi sentenciado à morte, porém voltou vivo. Pela fé, Jacó, quando já estava velho e para morrer, abençoou cada um dos dois filhos de José, e, levantando-se, orou encurvado sobre a ponta do bordão. E foi pela fé que José, ao se aproximar do fim da vida, falou com toda a confiança sobre Deus levar o povo de Israel para fora do Egito, e estava tão certo disso que o fez prometer que carregariam seus ossos com eles quando saíssem de lá. Os pais de Moisés também tinham fé. Quando viram que Deus lhes havia dado uma criança fora do comum, confiaram que Deus a salvaria da morte ordenada pelo rei. Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo. Foi pela fé que Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como neto do rei e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus ao invés de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito.
pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. E foi porque confiava em Deus que ele saiu da terra do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho. Parecia que ele podia ver Deus bem ali ao seu lado. E foi porque creu Deus salvaria o seu povo que ele ordenou que matassem um cordeiro, como Deus lhes dissera que fizessem, e salpicassem o sangue sobre os umbrais das portas de suas casas, a fim de que o terrível anjo da morte, enviado por Deus, não pudesse tocar no filho mais velho daqueles lares, tal como fez entre os egípcios. O povo de Israel confiou em Deus e atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse na terra seca. Mas quando os egípcios procuraram fazer o mesmo, afogaram-se todos. Foi a fé que pôs abaixo as muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor delas durante 7 dias, como Deus lhe ordenara. Pela fé, porque creu em Deus e no seu poder, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo narrar as histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todas estas pessoas confiaram em Deus e, como consequência, ganharam batalhas, destruíram reinos, governaram bem o seu próprio povo, receberam o que Deus lhes prometera. Foram preservados do mal numa cova de leões e numa fornalha ardente. Alguns, por meio da sua fé, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente, depois de estarem fracos ou doentes. Outros receberam grande força na batalha, fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficar livres, confiando que, depois disso, eles se levantariam novamente para uma vida melhor. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em masmorras. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio. A outros foi prometido a liberdade se renegassem a fé, e depois foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas, escondendo-se em covas e cavernas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados, bons demais para este mundo. E estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhes havia prometido, porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 40. Ao subir com o peso da cruz, Jesus caminhou ao Monte Calvário, sem hesitar sua própria vida, por ti e por mim, ele entregou. Em sua mente tinha uma visão que falava da ressurreição. Ele pagou o preço da morte, temos plena vitória no perfeito sacrifício. Pois na morte está a vitória. Sacrificar-se traz liberdade. Este é o caminho para mim, para o gozo que ele prometeu. Há uma cruz a suportar. Se
essa vitória. Abraão guardou a promessa, em Isaque será chamada tua semente. Ele morreu para si mesmo quando Deus mandou sacrificar seu filho. Foi obediente, fiel até a morte. Sabia que veria a ressurreição. Ele disse: eu e o moço vamos adorar e juntos iremos retornar. Pois eu sei que na morte está a vitória. Sacrificar-se traz liberdade. Este é o caminho para mim. Pela fé, Joquebede entregou Moisés diante da morte no Rio Nilo. A filha de Faraó o encontrou e pra casa do inimigo a criança levou. Lá ele viveu, mas foi perseguido e o deserto teve que fugir. Lá ele morreu para si mesmo, pra guiar Israel até sua vitória. Pois na morte está a vitória. Sacrificar-se traz liberdade. Este é o caminho para mim. Sansão clamou: deixe-me morrer. Sua maior vitória. Se for preciso morrerei, mas eu vou interceder ao rei. Devo ir e libertar meu povo. Os 3 jovens hebreus nas chamas da morte não se curvaram e Deus os libertou. Ao decreto da morte, Daniel não se rendeu, de joelhos venceu e da cova Deus o livrou. Pois na morte está a vitória. Sacrificar-se traz liberdade. Este é o caminho para mim. Para o gozo ele prometeu, há uma cruz a suportar. Sim, essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Fala-me, noiva de Cristo, neste dia temos um preço a pagar. Ao levantarmos nossa cruz,
cruz a suportar. Se essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Para o gozo Ele prometeu, há uma cruz a suportar. Se essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, Santo Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Dona Débora, Pai, está cheia da sua glória. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, Santo Deus. Pagou o preço da morte, temos plena vitória no perfeito sacrifício. Pois adora a Deus, igreja. Bendizei teu santo nome. Todos aqueles que temem a Deus, exaltem o teu nome, glorifiquem o nome do Senhor, pois é digno de honra e majestade. Oh, glória a Deus, Santo Deus. esse é o caminho para mim, para o gozo Ele prometeu. Logo Ele voltará e nos levará, aleluia. Oh, glória a Deus. Se essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Abraão guardou a promessa, em Isaque será chamada tua semente. Ele morreu para si mesmo quando Deus mandou Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, maravilhoso Senhor. Na morte, sabia que veria a ressurreição. Ele disse: eu e o moço vamos adorar e juntos iremos. Viveremos para sempre, irmão. Viveremos para sempre. Na morte está a vitória. Vivam para Deus. Existam para o seu louvor. Magnifiquem o seu nome. Pois nosso Deus, Ele é maravilhosíssimo. Joquebed entregou Moisés diante da morte no Rio Nilo. A filha de Faraó o encontrou e pra casa do inimigo Deus nos encontrou. Lá ele viveu, mas foi perseguido e o deserto teve que fugir. Lá ele morreu para si mesmo. Oh, glória a Deus!
Glória a Deus. Pai maravilhoso, teu povo te louva, Senhor. Nós o adoramos, ó Pai. Nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Que morte de cruz, Senhor. O Senhor nos achou. Estávamos aprisionados em delitos e pecados, mas o Senhor nos encontrou, quebrou as cadeias, e agora somos livres, ó Pai, para te servir, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Adore a Deus, igreja. Eita, glória a Deus. Libertou ao decreto da morte. Daniel não se rendeu, de joelhos venceu, e da cova Deus o livrou. Pois na morte está. Sejam cheios da alegria da salvação. Oh, glória a Deus, Santo Deus. Este é o caminho para mim, para o gozo Ele prometeu. Há uma cruz a suportar. Sim, essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Fala-me, noiva de Cristo, neste dia temos um preço a pagar ao levantarmos nossa cruz, mesmo sofrendo e rendendo nossas vidas. Devemos morrer para nós mesmos e nos tornar uma oferta queimada, mas certamente o final ressuscita. Oh, Deus maravilhoso. Na morte está a vitória. Sacrificar-se traz liberdade. Este é o caminho para mim, para o gozo Ele prometeu. Há uma cruz a suportar. Sim, essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Para o gozo Ele prometeu. Há uma cruz a suportar. Sim, essa é a vida real, pois na morte está a vitória. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus. Tudo de bom.